Oi, gente, sou eu, Emanuele Maia, contando histórias. Vocês viram, né, que eu tava ali na trela? Pois é. Meu filho, João Pedro Maia, resolveu fazer panetone hoje, minha gente. Isso mesmo. Fui comprar coisinhas para ele fazer panetone. Eu não sei se ele hoje criou uma receita nova, mas ele esqueceu de colocar manteiga na receita. Vamos ver como é que vai ficar esses panetones. Daqui para o final do vídeo, o forno já vai ter liberado os pãezinhos e a gente vai ver se deu certo. Mas hoje a nossa conversa vai ser baseada em uma oração que abre portas. Quem precisa aí de uma oração que abre portas? Eu preciso. Eu e minha casa precisamos. Que abra todas as portas. Esta mensagem a gente vai ler no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, até do 1º ao verso 5. Eu vou ler na minha Bíblia King James atualizada, então se a minha versão tiver um pouco diferente da sua, não tem problema, vai ter o mesmo sentido. Diz assim: naquela mesma ocasião, Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. A igreja orava fervorosamente a favor dele. Essa foi a oração que abriu portas. Porque aqui a gente já viu que o rei Herodes, que naquela época era o rei Herodes Agripa I, ele já havia matado Tiago, irmão de João, que eram os 3, lembra? Eita, olha o forno. Já alarmou ali, sinal que daqui a pouco tem panetone, viu, João Pedro? Então, Tiago, ele já tinha sido morto, porque também vivia pregando o nome do Senhor Jesus. E Herodes, ele mandou matar. E ele vendo que os judeus gostaram daquilo, ele disse: eu vou mandar prender Pedro também. Só que a Bíblia nos conta, no livro de Atos também, que eles conseguiram ser libertos milagrosamente uns dias antes. Eles também já haviam sido presos e um anjo chegou e soltou as correntes, né, abriu os portões da prisão e eles saíram milagrosamente. Então Herodes, lembrando do que aconteceu, mandou 4 escoltas de soldado, com 4 soldados cada um, a ficar de olho em Pedro. Quer dizer, ele era um bandido perigosíssimo para Herodes. E o que é que ele fazia, meu Deus? O que é que ele fazia? Nada, né? Só pregava o amor de Jesus, salvação, mas isso é o estupim para causar uma guerra. Estava assistindo ontem um vídeo sobre um missionário que trabalha nesses países que a igreja vem sido perseguida, né? Paquistão, Nepal, que são países muito muçulmanos. E assim, pessoas que sofrem muito por amor a Cristo, pessoas que estão realmente dispostas a morrer por Jesus, como aqui na época da igreja primitiva. Que é uma coisa que a gente vê, se tudo isso fosse uma mentira, eu garanto que essas pessoas não dariam a sua vida sustentando uma mentira, não é verdade? Quem é que quer morrer para sustentar uma mentira? Lógico, não é mentira, isso nunca aconteceu. Mas eles tinham tanta certeza do que aconteceu, tinham tanta fé no Jesus que foi morto e ressurreto, no que eles viram com seus próprios olhos, que eles não tinham condição de negar, eles não tinham como voltar atrás e dizer que não aconteceu o que eles viram. Então Pedro aqui, ele estava lá preso. E veja, minha gente, o que chama a atenção: Pedro estava dormindo. Olha o que diz aqui.
E aconteceu que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então, o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Então veja aqui, Pedro fez o quê? Ele estava dormindo, mesmo sabendo que ele ia ser julgado e possivelmente também seria morto como Tiago, mas Pedro ainda conseguia descansar. Ele conseguia descansar confiando no Deus que ele servia. Que uma coisa poderia acontecer. Ou ele seria morto e iria ao encontro de Jesus, que isso para ele também seria um lucro e não uma perca. Ou ele seria liberto mais uma vez, como aconteceu dias anteriores, que para nós cristãos a morte é só uma mudança na vida, não é o fim, porque Jesus nos prometeu vida e vida eterna, e Pedro tinha tanta certeza nisso que estava descansando em meio a 2 sentinelas. Então o anjo chegou, acordou, mandou ele vestir a roupa, calçar o sapato e seguir. Ele obedeceu prontamente, mesmo sem saber se aquilo era um sonho, se aquilo era uma visão, ele simplesmente obedeceu. Você está obedecendo o que Deus manda você fazer? Será que você tem ouvido a voz do Senhor e tem obedecido? Porque isso foi uma das causas que favoreceu a liberdade de Pedro. Porque se ele tivesse medo do que ele estava ouvindo e vendo, ele, não, eu não vou, eu vou me matar. Não, ele simplesmente obedeceu e foi. Ele não estava nem entendendo o que estava acontecendo aqui. Vocês notaram? Depois que o anjo se ausentou dele, que ele ficou só, e que aquelas portas de ferro, que eram as portas que davam entrada à cidade, se abriu, sem mão humana, sem interferência de ninguém, ela simplesmente abriu. Ele disse assim: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Ei, quem está tramando contra ti? Não te esquenta, não te preocupa, porque Deus está vendo tudo. E Ele vai mandar um anjo ao teu favor. E ele diz aqui, depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. A chave aqui que abre portas. As pessoas estavam aqui reunidas em oração a favor de Pedro. Essas orações foram as orações que abriram as portas do cárcere de Pedro. Eis que Pedro chega e bate a porta, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro, ele está lá fora a porta. Ela ficou tão animada, coitadinha, que ela nem lembrou de abrir a porta. Ela viu, quando viu que era Pedro, ela voltou, e Pedro lá fora, né? Angustiado, com medo de ser pego de novo. E ela volta, ela diz: é Pedro, está à porta. Todavia eles replicaram: estás fora de si.
Pedro continuou batendo e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Essas pessoas não estavam orando por ele? Segundos antes de Pedro chegar, estava todo mundo orando por ele. Aí a oração foi atendida, Pedro já está na porta e ninguém está acreditando. Tá vendo que coisa? Isso acontece comigo e contigo. Quantas vezes nós estamos orando fervorosamente, clamando, e quando o milagre chega a gente não acredita. Ou a gente diz assim, um dia Deus vai me ouvir. Não, e por que Deus não pode ouvir hoje? Deus é Deus de já, Deus é Deus de agora. Só basta a gente crer. Eles oraram com tanta fé que Pedro ia ser liberto, que Pedro foi liberto e eles não estavam acreditando que foi tão rápido. Que a gente possa tomar de lição aqui. Primeiro, descansar, mesmo que as coisas estejam ruindo ao nosso redor. Feito Pedro, que estava prestes a morrer no outro dia e ele estava dormindo tranquilamente. Um sono profundo. Porque você dormir com a algema ligada à sua perna, no meio de 2 sentinelas, ainda você dormir um sono profundo, Pedro estava assim, ele estava tão descansado que ele conseguiu dormir. E a outra lição que a gente tira desta mensagem aqui é que a oração, ela fervorosamente, ela abre portas, ela quebra correntes, ela liberta verdadeiramente. Então continua orando e crendo que vai receber, porque não adianta também orar e não acreditar, não é verdade? Quando estiver chegando a bênção, a gente, opa, como assim? Não. Se a tua bênção está chegando, se alguém diz, olha irmão, aquilo que tu está orando vai chegar, receba. Eu recebo em nome de Jesus. Tudo é possível ao que crê e Deus pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. E esse foi o Contando Histórias de hoje, minha gente. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa o teu like, ativa o sininho para ficar recebendo mais mensagens. Semana passada a gente teve uma série linda chamada O Senhor é Meu Pastor. Se você não conseguiu assistir essa série, volta lá e assiste. Foram 6 dias, série bem curtinha, mas com uma mensagem muito linda ao coração de vocês. Então vai lá, deixa teu like, deixa um feedback, me diz o que é que você gostaria de ouvir, que aí nos próximos vídeos eu venho aqui contar mais histórias para você, tá certo? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Ah, mas vamos ver o panetone do meu filho. Peraí, vamos ver. Eu disse a vocês que eu ia mostrar, não foi? Então vamos ver se deu certo. Olha, quentinho. Olha, gente. Olha, gente, ele fez com passas e chocolate. Tá muito quentinho, ó. Fofinho, delícia. Mais uma trela de João Pedro. Esse vídeo vai pro canal que a gente tem de trela, né? Vivendo o Propósito, os Maias. Depois vou deixar o link, quem quiser assistir, seja bem-vindo. Tchau! Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Abençoe outras vidas. Tchau!